fazendo aqui uma saudação a todos os colegas presentes, agradecendo pela presença em nome da AMB, a mais esse evento, que é um evento assim que irmana uma série de entidades que fazem uma série de ações conjuntas, tanto a AMB, a Amapar, a Pamages e o IPAM, e esse voltado, digamos assim, para uma diversidade de temática, né? Tanto a literatura como a justiça restaurativa. Para nós é uma honra receber todos vocês hoje aqui. Eu vejo muitos integrantes do Clube de Leitura também aqui presentes, nos dá também muita alegria. Então, muito basicamente, a gente fazer só essa singela abertura, dando as boas-vindas, né, a quem de fato vai tocar o evento, né, que é a colega Larissa Muniz, né, que faz parte de grupos de estudos, né, como coordenadora de grupos de estudos da Escola Paulista, da Escola da Magistratura do Paraná, juíza do Paraná. Meu amigo Marcelo Salmaço, conhecido de todos, né, que é juiz em São Paulo, secretário de Justiça Restaurativa e Infância e Juventude da AMB. Vejo também a colega Paula Navarro, né, me permita cumprimentá-la, saudando também como representante da Pamages, ela que é diretora cultural da Pamages, e a presidente do IPAM, minha amiga Ana Maria Bruggen, também aqui presente, que nos dá a honra da sua presença. E vários colegas aqui, me permitam não saudá-los nominalmente para não cansá-los, né? É uma alegria, mais uma vez, dizendo, né, de receber esse evento entre tantas entidades irmãs, né, para difundir também, por que não, entre os fãs, né, das ações culturais também, o tema da justiça restaurativa. Então, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para o meu amigo Marcelo, que vai ser o mediador do evento. Marcelo, está contigo aí. Vocês todos são de casa, tá bom? Muito obrigado pelas presenças, gente. Olá, muito boa noite a todas e todos. Uma grande honra estarmos aqui nesta noite de hoje, nesse encontro especial de Justiça Restaurativa e Literatura, para uma discussão a respeito do sistema de justiça, uma análise a partir de Jean Valjean. Jean Valjean, da obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Estamos aqui, então, neste evento, como o Tiago disse, um evento que é organizado, patrocinado, coordenado pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, Associação dos Magistrados do Paraná, AMAPAR, Associação Paulista de Magistrados, APAMAGES, e o Instituto Paulista de Magistrados, IPAM. Antes de nós começarmos aqui esse nosso encontro de hoje, eu gostaria aqui de perguntar, né, a Ana Bruggen, que é presidente do Instituto Paulista de Magistrados, se ela gostaria de trazer uma palavra, também a Paula Navarro, diretora cultural da Associação Paulista de Magistrados, a APAMAGES, se ela gostaria também de trazer alguma consideração nesse início, antes de nós começarmos. Marcelo, eu acho que está contigo. Quando o Tiago falou sobre o assunto a ser tratado, eu disse ao Tiago, olha, ninguém melhor que o Marcelo para falar sobre isso. Eu acho que hoje vai ser um evento muito, muito bem sucedido e que vai acrescentar bastante para cada um de nós. Eu agradeço a AMB pela oportunidade dessa parceria. E sucesso aí na sua mediação. Obrigada, Marcelo. Da mesma forma, Marcelo, Ana, o pessoal da MB, aqui eu estou também representando a Vanessa, que deixou um beijo, ela não pôde comparecer, e os colegas de São Paulo. Agradecer pelo oferecimento desse evento, muito importante, e dizer que é uma honra participar aqui com vocês. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado, Tiago, Ana, Paula, em nome dos quais eu agradeço a todos que estão aqui conosco, agradeço a equipe também da MP, do IPAM, da AMAPAR, da APAMAGES, que cuidam de tudo para que nós possamos estar aqui neste momento. E temos hoje dois grandes expositores, os meus amigos, colegas, juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Larissa Angélica Coppac Muniz, que natural de Prudentópolis, juíza em Ponta Grossa, no Paraná, coordena projetos de justiça restaurativa. Temos também
o juiz Rodrigo Rodrigues Dias, também juiz do Estado do Paraná, juiz na comarca de Toledo, juiz da Infância e da Juventude, também grande amigo, né? Ambos, Larissa e o Rodrigo, né, são velhos conhecidos dessa caminhada da infância e da juventude, dessa caminhada da justiça restaurativa, né, pessoas que desenvolvem a justiça restaurativa com muita qualidade, são referências no Brasil. E ambos são coordenadores de 3 grupos de estudos em justiça restaurativa e literatura da Escola da Magistratura do Paraná. Antes de começarmos, então, para entrarmos no clima dos miseráveis, né? Look down, don't look in the eye. Look down, you're here until you die. E assim, então, com esse início da canção, né, do musical Os Miseráveis, e sem mais demoras, eu passo a palavra para a Larissa. Marcelo, obrigada, boa noite a todos. Prazer estar aqui nesse evento que reúne várias associações, né? A PAMAGES, a Amapar, sob a batuta da MB. Dizer que é um prazer enorme falar de uma coisa, de 2 coisas que são grandes paixões minhas, a justiça restaurativa e a literatura, e em especial dentro da literatura, o livro que a gente vai tratar, que é, sem dúvida nenhuma, o livro da minha vida, o livro que eu já li, já reli e vou relê-lo ainda por muitas vezes, né? Muito embora quando eu sempre olho para aqueles 2 tomos, eu penso, meu Deus do céu, né? Que haja tenacidade, né? Mas o Victor Hugo pega a gente, né? Então, para mim é super prazeroso, aceitei de pronto o convite e agradeço muito o espaço. Bom, então, o Rodrigo está chegando, ele tem eu não sei se ele já apareceu, mas acho que ainda não, né? Eu começo e depois passo para ele está dando um curso no Mato Grosso do Sul e por isso essa demora dele para se logar, ele saiu agora há pouco da escola, então ele deve estar chegando aí. Bom, eu queria também saudar, que eu estou vendo aqui vários colegas e juízas e juízes do Estado do Paraná e todos participantes dos grupos de literatura. Hoje, nós temos na Escola de Magistratura do Paraná 3 grupos, totalizando 70 juízes, que se encontram uma vez por mês para discutir grandes clássicos da literatura universal. Nós temos 2 semestres, o primeiro semestre é sempre literatura universal e o segundo semestre é literatura, acho que apareceu o Rodrigo, é literatura brasileira. E, Rodrigo, eu vou começar e depois passo para tu, beleza? E se você quiser ir pedindo, abrindo o microfone e falando, aí acabei de começar, tá bom? Já disse que você estava atrasado por motivos holísticos. Ele estava na formação, né? Tá tudo certo. E então eu queria agradecer a presença dessas pessoas que fazem uma vez por mês esse encontro, e é tão legal. Eu e o Rodrigo, a gente começou com isso por conta da justiça restaurativa, mas agora já virou uma coisa bem mais ampla, eu acho, até do que o próprio tema da justiça restaurativa, né? E esse grupo de juízes acabou gravando um podcast e a gente está lá, depois o Rodrigo vai falar com certeza também. Vários dos que estão na tela, inclusive, gravaram, inclusive Os Miseráveis foi um episódio que fui eu e a Heloísa, que está na tela, que gravou com o Rodrigo, e o podcast está no Deezer, está no Spotify, se chama JRE Literatura. E então convido vocês, se quiserem dar uma passada por lá e ouvirem. O primeiro grupo nós estamos indo para o ano 3, então nós já lemos aproximadamente 20 obras, né? E é um deleite. E não sei que mágica que a literatura faz, que acaba nos tornando melhores juízes e juízas, né? Mais humanos, mais reflexivos, mais críticos, enfim, só nos ajuda. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre um tema específico, né? Um livro específico, um capítulo específico dos Miseráveis. A gente escolheu o capítulo porque, obviamente, o livro, né, ele tem mais de 1000 páginas, e a gente escolheu o capítulo que é, na minha opinião, do Rodrigo,
o capítulo que traz o ponto da virada, né, na vida do Jean Valjean, que é o protagonista. E Os Miseráveis, ele é um livro de justiça restaurativa. Muito embora o termo não tenha sido cunhado lá quando o Victor Hugo era vivo, obviamente que é um livro de redenção. É um livro sobre acreditar na humanidade e saber que a nossa salvação passa por outra pessoa. Que nós somos seres relacionais e que nossa salvação passa por encontrarmos pessoas como o bispo Benvenue Myriel, lá daquela cidadezinha do norte da França. Então, quando a gente fala dos Miseráveis, né, e eu penso que eu vou falar um pouco, depois o Rodrigo vai falar, mas a gente também quer ouvir muito vocês para saber o que acharam. A gente está falando de um livro de um cara que é, para mim, uma bússola, de um humanista que mudou de ideia várias vezes na vida, que começou napoleônico, depois virou republicano. Victor Hugo é um cara conectado com a realidade, sabendo que a realidade muda e que ele muda junto, né? Então, assim, se a gente pega 10 páginas do Victor Hugo para ler, como foi aqui a nossa sugestão, a gente se encanta de ver o quão denso é a literatura desse homem, né? O que Victor Hugo fez, e ver o quanto que ele foi beber nos clássicos também, porque, por exemplo, nesse capítulo tem uma fala que é uma fala que está presente numa peça de teatro grega, da Antígona. Quando Jean Valjean se toca do que está acontecendo na vida dele, ele tem o momento da responsabilização, e aí é o lugar onde a justiça restaurativa encontra a obra do francês, né? Ele grita: eu sou um miserável. E é a mesma fala que nós vamos achar lá no século V a.C., na peça de teatro grega, quando Creonte se percebe que fez tudo errado. E ele grita: eu sou um miserável. E quando nós achamos isso, a gente falou: olha, até o Victor Hugo foi lá dar uma plagiadinha naquilo que o Sófocles tinha escrito, né? Mas eu não me lembro se é o Calvino que diz, né? Se for para copiar alguém, que copie-se os clássicos, né? E esse livro, então ele tem uma história, né? O Jean Valjean, ele é preso porque ele furtou pão na Paris, do século XIX, e aí ele fica 14 anos nas galés, em trabalhos forçados, e sai. E esse capítulo que foi sugerido a leitura, ele é o capítulo quando ele foge da prisão, mas ele tem lá depois ele volta, depois ele ganha uma carta amarela, né, a Carte Jaune, e ele está vindo embora para Paris. E ninguém dá para o Jean Valjean moral, né? Não dá lugar para ele comer, não dá lugar para ele dormir e tal. E ele está nessa praça, deitado no banco. Quando alguém fala para ele: olha, já tentou naquela casa? Ele disse: não vou tentar em lugar nenhum mais. E aí a pessoa fala: não, mas aquela casa está sempre aberta. Você só chega lá e empurra a porta, você vai conseguir dormir. E era a casa desse bispo Myriel. E aí eu acho muito lindo, porque o Victor Hugo ele usa nesse momento, quando depois que o bispo recebe ele, aí ele janta com o bispo, ele vê os talheres de prata que estão em cima da mesa do bispo, e aí ele pensa: não, eu tenho que voltar para Paris, eu vou pegar esses talheres, né? E o Victor Hugo ele faz uma analogia bem interessante, vai fazendo analogia sobre a dualidade humana. E a justiça restaurativa, ela fala sobre essa questão da dualidade humana, né? Ou seja, o primeiro passo para você começar a trabalhar com justiça restaurativa é você saber que todos nós temos dentro de nós luz e sombra, que todos nós temos potencial para o bem e para o mal, que vai depender muito das condições, daquilo que você vai conseguir desenvolver. E o Victor Hugo, nesse capítulo especial, ele trata disso, e trata disso com figuras, com objetos, né? Então, por exemplo, quando o Jean Valjean entra para furtar os castiçais e os talheres do bispo, ele pega na mão um objeto que é aquele usado para apagar velas nas igrejas, para que, se o bispo acordasse, ele ia
ele ia acertar o bispo com aquilo. Então, vejam que simbólico, né? O Vitor Hugo tá botando na mão dele algo que apaga a luz, né? Algo que bota as pessoas na escuridão, e é algo que ele usaria como forma de violência para se apropriar daqueles bens. Depois, quando o Jean Valjean, não sei se todo mundo leu, né? Mas assim, o Jean Valjean ele pega os castiçais e, aliás, os talheres e foge. E quando pegam ele de manhã, devolvem ele para o bispo. E quando ele chega, o bispo fala: "Ô, meu amigo, que bom que você voltou. Você não levou tudo que eu te dei." E aí os guardas falam: "Mas como deu? Você não deu. Ele roubou." Não, ele não furtou, ele não fez nada. Eu dei os talheres e dei também esses 2 castiçais que eu quero que ele leve. Vitor Hugo devolve para Jean Valjean a dignidade através de objetos que são suporte para a luz. E esses castiçais acompanham Jean Valjean até o dia da morte dele. Ele nunca se desfez desses castiçais, porque são eles que lembram para o Jean Valjean a promessa que ele fez para o bispo. E aí, quando eles vão embora, o Jean Valjean pergunta: "Por que você fez isso? Né? Eu te furtei." E o bispo diz: "Meu amigo, foi a tua alma que eu comprei para você. Você agora não pertence mais ao mal, você pertence ao bem." E esse é o ponto da virada. Obviamente que tem, no decorrer do capítulo, uma outra situação em que ainda o Jean Valjean escorrega e furta, talvez até seja um roubo, né, de umas moedas do menino, mas ele se dá conta depois daquilo e ele fica tomado, né, por essa sensação de responsabilidade. Então, o que eu acho interessante desse movimento que o Vitor Hugo faz é que, por exemplo, quando o Jean Valjean entra no quarto, o Vitor Hugo fala sobre a luz e a sombra, a lua está iluminando o rosto do bispo, e aí tem uma parte lá que ele diz o seguinte, deixa eu até peguei aqui alguns trechinhos para a gente conversar, e depois queria ouvir vocês para saber o que pensam disso, né? Ele diz assim, o mundo moral não tem espetáculo mais majestoso que este: uma consciência perturbada e inquieta, a ponto de praticar uma ação má, ou seja, o Jean Valjean, contemplando o sono do injusto, que era o bispo, né? Então, e essa frase se dá depois que a lua bate e ilumina, né, o lugar onde o bispo está dormindo, deitado, enfim. Então, em todas essas situações, o Jean Valjean, o Vitor Hugo traz para a gente no livro essa questão da dualidade humana, né? E justiça restaurativa é reconhecer isso nas pessoas, né? E outro ponto que eu acho que a justiça restaurativa ela traz muito isso, né? Quando o Jean Valjean é preso pela primeira vez, ele fica 14 anos, ele se sente injustiçado, enfim, ele tem todo aquele sistema opressor em cima dele, aí ele sai, e quando ele recebe esse presente do bispo, que não entrega ele quando ele furtou, e enfim, deixa ele livre, ele não sabe o que fazer, né? E aí ele fala, às vezes chegava a desejar ter sido preso pelos gendarmes, ou que as coisas não tivessem passado como aconteceram, assim se inquietaria menos, né? Ou seja, o quanto que o nosso sistema criminal ele atua para que as pessoas não assumam as responsabilidades, né? O quanto ele atua para que as pessoas mais e mais se sintam vítimas do sistema. Então, eu entro presidiário, dali a 2 meses eu já não estou nem pensando mais no que eu fiz, eu só estou sentindo o quanto que eu sou injustiçado por ser maltratado, por estar numa prisão superlotada, enfim, quer dizer, aquilo que se almeja não se alcança, porque a responsabilização não chega, né? O que chega é uma vitimização daquela pessoa que está naquela situação. E o Vitor Hugo traz isso no pensamento do Jean Valjean, né? Ele se sentindo, tipo, olha, eu preferia que os guardas tivessem me prendido a esse bispo ter feito isso por mim, porque agora eu não sei como sair mais disso. Eu nunca recebi indulgência, eu nunca recebi um olhar de eu sou ser humano também, e agora que faço com isso? Né? Como é que eu posso agora exercer a autonomia e o quanto que nós, no nosso trabalho do dia a dia, entregamos autonomia para as pessoas. E a autonomia que lá, ao fim e ao cabo, vem
a dar a mão para a democracia, né? Então, quando a gente fala de justiça restaurativa, a gente fala de um judiciário que entregue mais para as pessoas as rédeas da própria vida. E o Vitor Hugo, ele retrata a quase perplexidade que o Jean Valjean sente quando isso é feito com ele, né? E o que isso causa no espírito do Jean Valjean? Como é que ele não acredita que o bispo fez isso com ele e fica muito desconfiado, achando o que esse cara quer, né? Porque não é isso que uma pessoa geralmente ganha. E eu não sei vocês, mas eu, no meu trabalho, eu sou juíza criminal, e eu percebo muito isso. Quando você abre a possibilidade da pessoa se responsabilizar e ela mesmo conduzir a própria vida, é assustador. Porque aí eu não tenho mais ninguém para culpar. Aí, se a coisa não der certo, é porque não fui eu que fiz a minha parte. E a gente sabe muito bem que até para nós, às vezes, é muito bom ter alguém para culpar, né? Aquela velha frase, a culpa é minha, e eu ponho ela em quem eu quiser. E assim eu escapo de uma possibilidade de ter que refletir sobre os meus atos e o que aquilo causou nas outras pessoas, né? Rodrigo, se você quiser ir... Não, então, como eu cheguei com um monte de andante, não vou sentar na janelinha, né? Vou esperar. Vai. Antes de mais nada, desculpem, eu não me ative que no Mato Grosso do Sul eu moro a menos. Eu estou indo tranquilo, acabei a aula, conversando com os alunos, e aí, por que a Larissa está me procurando? Se é só às 7 horas, eu falei, é 7, não é às 6, né? E aqui são 6h30, então, perdão. Aí entrei no carro, vim correndo, não é longe. Um prazer estar aqui, ver o pessoal os meus colegas, as minhas colegas do grupo de estudos. Eu falava hoje na aula aqui, né, no grupo dos colegas, o quanto é importante a literatura para que a gente use, como diz o Castro Neves, como um grande dicionário de pessoas. A gente lida com pessoas, né? A gente conhece as emoções através dessas histórias. Uma das histórias que nos é muito significativa, a gente conta isso no primeiro episódio do podcast, é Os Miseráveis, porque a Larissa, a gente trabalha em várias formações com o Vitor Hugo, um outro texto, né, chama Magistratura do Corcunda de Notre Dame, e quando a gente foi pensar no grupo de estudos, qual que vai ser o primeiro livro, né? E eu lembro que ela falava para ela assim, já está escolhido. Como assim, Rodrigo? Larissa, já está escolhido, é Os Miseráveis, e vamos falar de Jean Valjean, escolhemos esse capítulo, né? E o que eu mais, complementando um pouco, né, do que a Larissa já falou, para não parecer repetitivo, o que eu acho mais interessante na história de Jean Valjean, e mesmo nesse começo já, é que o Vitor Hugo pinta um personagem cheio de defeitos, ainda que em processo de redenção. Então, ele recebe os castiçais, ele assume a responsabilidade, mas ele ainda erra, né? Ele, logo na sequência, né, ele tem um encontro com o menino e ele erra com esse menino, né? E ele tem um outro encontro com outro padre que não dá a redenção essa vez, e mesmo assim ele toca outras vidas, como vai vir depois a Cosette, a Fantine, e ele vai com a sua história, com a sua cura com o outro relacionalmente, né? Relacionando com o outro, curando outras pessoas, né? Então, eu acho que é um dos textos mais restaurativos, né? Esse trecho mesmo, e a gente sair dessa dualidade, né? É luz e sombra, ele vai trabalhando bastante isso, né? Conforme ele vai, a Larissa do trecho, conforme ele vai se encaminhando, né? E vendo a luz da lua, que a hora ilumina o bispo quando vira, e a luz desaparece, e aí ele se encoraja a praticar esse furto. Tudo isso vai mostrando para a gente a complexidade do ser humano e como a gente, nos processos, tem que interditar esse ser humano a um episódio da vida dele, né? Que é assim que o direito dá conta, é assim que os processos dão conta. E a gente tem que oportunizar, ter uma outra possibilidade da gente lidar com isso. E a história do Jean Valjean é muito parecida. E são histórias de cura com o outro, né? São histórias de tratar de um conflito junto com o outro, de a gente criar vínculos de solidariedade, porque é assim que a gente se entende como gente, né? Eu só sou alguma coisa em relação a alguém quando estou inserido numa relação. E acho que é um pouco isso que o bispo traz para eles. Né? Você pode confiar de novo. Né? Você pode confiar. Está aqui o castiçal. Né? Como se ela, no fim, né? O castiçal está lá, na morte.
né, do Jean Valjean. E essas questões dos livros, né, e acho que a literatura aí traz isso para a gente, como a gente está falando em vários episódios de redenção com o outro, né? Você passa no Tolstói, no Ressurreição, passa essa ideia de que eu estou com o outro. O Alienista, do Machado de Assis, a gente termina com Simão Bacamarte se internando e não conseguindo, porque não tem outro que pode o desalienar, morrendo internado. Então, esses livros, né, essas histórias de humanidade que os livros trazem, inclusive Os Miseráveis, são histórias relacionais, são histórias de estar com o outro, poder desabrochar a nossa potencialidade como humanidade sempre na relação. Eu acho que é o que fica mais vibrante, pelo menos para mim, essas obras, e principalmente na história de Jean Valjean e do seu antagonista, né, do Javert, que é essa figura mais, vou chamar assim, positivista, não no sentido muito certo, mas é a pessoa cumpridora da lei, né? Eu ponho aqui, não olho para o lado, não sei quem é essa pessoa que está na minha frente, só sei que ele é um ladrão, ele tem a carta amarela, e eu devo persegui-lo até o fim. Ele persegue até o fim essa personagem, né? Enfim, então vamos discutir, né? Não sei, como eu perdi, o Marcelo me deu bronca também, então tomei bronca. Então não sei se a gente deixa o pessoal falar mais do que eu falar, né? Ou, enfim, como que a gente... Eu acho que nós podíamos ouvir, porque tem tantos colegas aqui, né? Eu acho que era muito mais legal. Eu falei para o Marcelo que eu não queria, né, que a gente não preparou nada de PowerPoint, nada, porque a gente queria mais interagir mesmo, né? Falar, ouvir os colegas, o que os colegas pensaram do livro. Eu só queria mais uma coisa, só queria dizer, assim, bem pontual da justiça restaurativa, e como a gente trabalha muito nessa questão da responsabilização, né, fazer só o contraponto, né, que a responsabilização ela é diferente daquilo que a gente normalmente entende e o que praticamos todo dia, né, e que vivemos inseridos, mergulhados, e nem sabemos quando que isso começou, que é a punição, né. Então, quando eu tenho a punição, eu tenho lá um binômio que tem a ver com castigo ou recompensa. A punição sempre trabalha assim: se você se comporta bem, você ganha uma recompensa; se você se comporta mal, você ganha um castigo. E, para isso, a Elizabeth Elliot, no livro, que inclusive o Marcelo ajudou a trazer para nós, e foi de grande sucesso, né? Esgotada aí as edições. A Elizabeth Elliot, que é uma canadense que trabalha com justiça restaurativa, ela fala: olha, para manter esse sistema punitivo, o Estado tem que ter um saco sem fim de guloseimas para fazer as pessoas andarem na linha, né? E não é só o Estado, né? Quem tem filho e quer criar esse filho num sistema punitivista sabe do que a gente está falando, né? E chega uma hora que ou você anda com um monte de guloseima, ou você não sabe mais como punir. E eu sempre conto a história de uma amiga minha, que o filho tinha ido mal na prova de matemática, e ela tomou o celular, e no bimestre seguinte ele foi pior. E ela me ligou e falou: mas o que eu faço agora? Eu falei: pega o celular, dá o celular para ele e toma de novo, porque esse é o único jeito que ele aprende. Ela falou assim: mas não adianta isso. Eu falei: sim, mas não ia adiantar nem antes, porque o Pedro é um menino que não vai por esse caminho. E aí, a responsabilização, que é o que acontece com Jean Valjean, que, se vocês forem ver, tem um trecho do livro em que ele fala sobre isso, só não está escrito lá responsabilização, mas eu já vou achar aqui, uma ideia que se baseia num tripé que é exemplo, reflexão e diálogo. Então, quando eu falo de responsabilização, eu estou levando a pessoa num lugar para que ela reflita, e a diferença é que é um movimento de dentro para fora. E, por ser um movimento interno, ele tem durabilidade, porque ele é baseado em valores. E já a punição é sempre um movimento de fora para dentro. Alguém aplica uma punição em você. E aí você dança conforme a música para ganhar biscoito e não ganhar castigo. A Lucilena Galvão, que é uma filósofa brasileira que eu adoro, tem um TED na internet, no YouTube, que se chama A Ética do Chocolate. Se vocês não viram, procurem esse vídeo, que é excepcional, onde ela fala da ética por coerção ou da ética por convicção. E ela diz: olha, a ética por coerção, que é a ética da punição,
serve para foca de circo, onde você vai ser adestrado, né? E nós vivemos num adestramento coletivo. E é tão engraçado isso, porque quando você pergunta para as pessoas se a punição é inerente ao ser humano, a maioria das pessoas tem a tendência a dizer que é. Sim, todo mundo nasce já sabendo o que é punição. Porque a gente aprende isso tão cedo, de uma maneira tão fácil, que a gente acaba achando que a gente nasce punitivo, isso não é verdade. E aí é interessante fazer essa ponte. Então, essa é uma discussão que a gente tem muito de justiça restaurativa. Não sei o quanto as pessoas que estão aqui né, sabem de justiça restaurativa, por isso que quis trazer isso um pouco, né? Me perdoe aqui se eu estou sendo assim, muito redundante na fala, mas assim, essa ponte que sai da punição e vai para a responsabilização, esse movimento é o movimento que o Victor Hugo mostra no livro. Quer dizer, os 14 anos que o Jean Valjean passou preso não foram importantes para ele, quanto foi aquela ação do bispo que oportunizou a ele a responsabilização. Porque o que acontece é que o resto todo da vida dele, o livro inteiro, e tem horas no livro que você torce para ele esquecer a promessa que ele fez para o bispo e falar, escuta, cara, sai daí. Não se entrega. Ninguém sabe o que é você. Se manda, você torce no livro. E ele diz, não, eu vou porque é o certo. E essa é a ética por convicção que a Lucilena Galvão fala. E ela diz o seguinte, ela fala que é a ética do chocolate porque ninguém precisa convencer você a comer chocolate. Chocolate sempre é bem-vindo. E para comer brócolis já tem que ter uma certa coerção, né? As crianças sabem muito bem o que é isso. Ela diz, olha, nós temos que aprender a viver a ética como nós aprendemos a gostar de chocolate. Não é porque alguém está me olhando, né? E aí tem um outro texto maravilhoso que está dentro da República, do Platão, que se chama O Anel de Giges, que é uma história, é um mito platônico que a pessoa ganha um anel que ela é invisível quando ela quer. E aí o Platão vai discorrendo o que o cara faz com o anel e o que os outros pensam dele porque ele não usa o anel para se favorecer. E aí a Lucilena Galvão ela amarra todas essas histórias, né? Mas isso tudo vem aqui nos Miseráveis, né? Fica evidente essa coisa, né? Da diferença de quando você resolve mudar de dentro para fora e aquilo fica tão forte porque está baseado nos teus valores e você não sai mais daquilo. E é isso que a justiça restaurativa propõe. Ela propõe que a gente possa trabalhar para que as pessoas desenvolvam responsabilização. E aí, outro texto, Larissa, que a gente trabalhou... Oi, desculpa. Outro texto que a gente trabalhou, eu acho que a gente vai vendo os livros se comunicando, né? Essa foi o Anel de Giges, que a gente vai trabalhar no semestre que vem, mas o ensaio sobre a cegueira que a gente trabalhou, né? O que você faria se ninguém enxergasse, se ninguém te visse? Né? Quando se afrouxassem todos os... E acho que é interessante essa crítica. O que você vai fazer quando o outro não vê, ou seja, quando os vínculos de solidariedade, quando o outro não importa? Né? É um livro que também você vai ficando angustiando de pensar aonde a gente pode chegar, em que nível a humanidade pode chegar nesse exercício imaginativo que o Saramago nos convida, se todos ficássemos cegos. Né? Se de repente nós não nos importássemos mais com o outro. Né? Se de repente nós não tivéssemos o outro para que conosco nos curássemos. Né? Então, acho que é outro livro que está trabalhando essas ideias de aquilo que é humano. Eu acho que isso é muito interessante, né? Quando a gente está falando de trabalhar a literatura, e hoje eu falava que a gente acaba, quando a gente começa a trabalhar com a literatura e buscar o direito na literatura, a gente acaba com os cacoetes de falar desses livros de toda a aula que você vai dar. Na aula de mediação, falando um pouco de alguns livros. Então, o que é importante é a gente chegar a lugares que um texto, por exemplo, técnico, não nos leva. Então, a gente tem que estar falando, não sei porque acabei falando de racismo estrutural hoje na aula, eu também estou sempre falando dessas questões. Você lê o livro do Silvio de Almeida, é sensacional, é um livro técnico, bem escrito, não é difícil de ler. Aí você vai ler primeiro, como a gente lê, Os Olhos Mais Azuis, da Toni Morrison, que uma criança sente as dores da sua negritude e de que a sua negritude a torna feia, dói na alma. Aí a gente começa a entender a nossa branquitude. Aí quando você lê Um Defeito de Cor e lê que como a Carrinde é trazida dentro de um navio negreiro para o Brasil, também dói. Então a gente consegue chegar em lugares em termos de empatia, em termos de vestir um pouco mais próximo a pele do outro, né? Que a gente não consegue em aulas teóricas,
em textos técnicos, muitas vezes. Então, a gente consegue alcançar ideais de justiça restaurativa quando a gente trabalha com esses livros e exemplos muito claros, ou nos gêneros da literatura, né, escrevem sobre a humanidade. E como esses textos todos se comunicam, principalmente nessa ideia relacional, de que eu tenho que estar com o outro, de que as coisas acontecem com o outro, e como a gente, e como disse a Larissa, no que diz respeito à assunção de responsabilidade. Né? Hoje a gente também falava na aula justamente isso. Por que a justiça restaurativa tem tanta resistência? Quais são os motivos? Né? O desembargador Bacelar está aqui também dando curso, a gente discute isso hoje na hora do almoço. Por que tem tanta resistência? Quais são os segredos, o que trava tanto quando a gente tem uma proposta tão, vou usar um termo bem chulo, bacana em termos de humanização da justiça? Porque parece que a única justiça é a cadeia. Assim, eu só estou fazendo justiça. Quando que a gente colocou na cabeça, em termos de humanidade, não estou falando nem de judiciário, de que a única forma de justiça, e a justiça só vai acontecer somente se eu for preso. E você vai ter esses dois lados, tanto para aquela vítima, como também, muitas vezes, para o próprio ofensor. Né? Como disse o próprio Jean Valjean vai falar assim, eu preferia ter sido preso. Eu não faço mergulhos internos, eu não me responsabilizo, como foram nos 14, 17 anos, enfim, não lembro, que ele ficou nas galés e saiu com a carta amarela, e antes desse encontro com o bispo. Foram 14, 17, sei lá eu quantos anos. A Elô não está aqui para ajudar a gente essa vez, entende mais dessas questões, mas a Elô é mais assertiva nisso. Quanto foi desperdiçado da vida de uma pessoa e da vida da sociedade, que pôs de volta uma pessoa que voltaria a praticar crimes se não fosse a intervenção desse bispo, né? 19 anos, obrigado, Elô. Então, foram 19 anos de um sistema de justiça absolutamente fracassado e a gente não para refletir sobre isso. A gente não para, se encarceramento fosse efetivamente a solução, e continua sendo, né? Continua sendo a associação entre encarceramento e justiça. Então, onde a gente se perdeu disso e onde a gente pode voltar pensando que haveria outra forma de solucionar com responsabilização, buscando realmente essa motivação interna, como Jean Valjean encontra e toca várias vidas no curso da sua história a partir daí, né? Fazendo umas mudanças sociais muito positivas na vida das pessoas, das vidas de pessoas individualmente, na vida de pessoas quando ele se elege prefeito, enfim. E é como disse a Larissa, realmente tem um momento de você fala assim, pelo amor de Deus, larga a mão desses princípios, não precisa disso tudo, você já sofreu bastante, né? Não se identifica, não diga quem você é, não se deixe mostrar, né? E aquela coisa, né? O livro, assim, eu acho que é um livro, como todos os clássicos, está sempre dizendo, hoje eu estava refletindo na hora do almoço sobre esse nosso encontro, eu reouvi o nosso podcast, repensei de coisas que a gente não tinha pensado, né? Reli o capítulo, e realmente o clássico é um clássico que nunca termina de dizer o que tem que ser dito, né? É mais ou menos assim, escreve o Ítalo Calvino, e cada vez que você revisita, você tem outros insights e outras relações com outros textos que nos permite construir um pouco essa feição da humanidade, né? E a gente leva isso para a jurisdição, a gente não consegue não olhar para algumas coisas e consegue ficar indignado. Eu acho que é uma postura que nós temos que ter com o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo, né? Uma coisa, é que eu falo, ser restaurativo é objetivo. Nem sempre a gente vai conseguir, e às vezes é uma sentença que a gente vai ter que resolver ali a questão. Mas se a gente tiver isso como meta, eu acho que a gente já dá um grande avanço. Porque, como diz o Vará, os juízes são muito responsáveis. Nós não temos responsabilidade alguma pelo conflito, porque nós não colocamos rosto e ainda jogamos a culpa no direito objetivo. Né? É porque a lei diz assim, ó, não posso fazer nada. E a gente vai se dando várias desculpas. Mas o CNJ exige da gente meta. Então, tem que sair sentenciando. Mas a corregedoria, se não fizer, não faz. Eu tenho que me manter sempre, eu não posso levar para casa todo o drama que eu vejo no fórum. Então, eu não posso me aproximar. E a gente vai acabando esquecendo. É por isso que eu também gosto das formações iniciais dos tribunais, porque é como se você renovasse seus votos com a tua toga. Por que eu fiz o concurso? Que tipo de justiça me propus a fazer? Né? Desde quando eu acho que uma pessoa vira um número e um processo é só mais um? Desde quando eu desrespeito uma pessoa que, para ela, essa audiência ela é essencial na vida dela, ela pode estar uma semana esperando esse momento, eu a trato com desdém, ou olho para o advogado, doutor, vamos dispensar depoimento pessoal? Não preciso ouvir a parte. Você nem consultar e olhar para a cara dessa pessoa. A gente vai se perdendo nesses caminhos, esses livros, esses encontros
nos resgata um pouco aí, né? E, enfim, acho que é basicamente o que a gente gostaria de, assim, que a gente discute, né, especificamente sobre esse capítulo, e eu gostaria de ouvir os colegas, né? Não sei, Marcelo, chefe, você que deu as regras do jogo no começo e eu não estava aqui. Não, na verdade, Rodrigo, o que eu falei no começo é que para aqueles que ficarem até o fim, né, você, a Larissa e eu, nós vamos fazer uma encenação do musical Os Miseráveis, né? Você vai fazer o Jean Valjean, Larissa Fantini, eu vou fazer o Javert. Então, você já está preparado, né? Ah, já, nossa, já até decorei a letra do Em musical. francês, né? Em francês, senão não rola. Não tem francês. Bom, eu acredito que nós podemos abrir a palavra. Eu gostaria de trazer uma reflexão, né, e devolver, né, para a Larissa e para o Rodrigo comentarem a respeito. Eu sei que o Rodrigo até vai fazer um comentário a meu respeito sobre essa reflexão, mas, enfim, pelo que eu bem conheço. Por essa, né, toda essa reflexão profunda que a Larissa e o Rodrigo trouxeram, nessa conexão da obra Os Miseráveis com a justiça restaurativa, eu confesso que a primeira vez, né, em que eu tive contato com Os Miseráveis, eu também fiquei assim impactado, né? Eu já estava nessa caminhada da justiça restaurativa, eu falei, nossa, né, que coisa sensacional, né? A justiça restaurativa ela já vem lá desde Vitor Hugo e talvez muito antes, né, Larissa? Essa questão da multidimensionalidade humana, luz e sombra, né? Como Dostoiévski já traz isso, né? Já que a gente está falando de literatura aqui, né, Memórias do Subsolo, a gente está torcendo ali pelo personagem, né, e ele fazendo coisas boas, de repente ele faz uma besteira, como é que fez um negócio desse, né? E, enfim, obras, né, que trazem uma complexidade humana, como Nietótica Niesvanova, enfim. E disso que a Larissa e o Rodrigo trouxe, né, eu trago a seguinte reflexão. Nós entendemos a justiça restaurativa como muito mais do que um método de transformação de conflitos. Sim, a justiça restaurativa tem um rol de métodos de transformação de conflitos, mas ela é mais do que isso. A justiça restaurativa, no nosso ponto de vista, é um convite a toda a sociedade no sentido de repensar o paradigma de convivência social. A justiça restaurativa, ela, antes de falar de conflito, ela fala de convivência, no sentido de nós superarmos essas diretrizes do individualismo, do utilitarismo, do consumismo, da exclusão, que fomentam a competição e a guerra de todos contra todos, para construirmos a convivência em outras bases, na base da tolerância, do diálogo, do atendimento de necessidades, da reparação de danos, construção de responsabilidades individuais e coletivas, ou seja, uma convivência pautada pela cooperação e pelo cuidado. E é claro que quando nós falamos de uma convivência de cooperação e de cuidado, nós estamos falando sim de responsabilidades individuais, né, como aconteceu com Jean Valjean nesse episódio, mas também de corresponsabilidades coletivas, de uma corresponsabilidade social, né, porque as coisas na sociedade, na estrutura de convivência social não vão bem. E também não, são grandes motivadoras do conflito e da violência. Nessa passagem do Jean Valjean, né, realmente, né, quando o bispo o toca com esse ato, ele não recebe o que ele vinha recebendo, né? Ele não recebe o controle pelo medo a partir da dor, né? Como a Larissa trouxe, nós vivemos dentro de uma grande caixa de Skinner, né, em que nós estamos sendo conduzidos pela lógica do reforço. Né? Ou nós tomamos um choque para não fazer aquilo que todos consideram que não deve ser feito, ou vamos lá e apertamos 10 vezes a barra para ganharmos um prêmiozinho. Né? Nessa lógica de controle. E aí o Jean Valjean não recebe isso, ele recebe outra coisa. Né? Ele tem a sua necessidade atendida. Né? Ele recebe amor, ele é reconhecido como um ser humano. E isso toca subjetivamente. É diferente de nós mandarmos 10 mil vezes uma pessoa para a cadeia, essa pessoa não vai se transformar, ela vai se transformar quando algo a toca subjetivamente, quando algo toca a sua alma. E assim, né, a inspira a sua própria transformação. E realmente ele se transforma, apesar de alguns tropeços depois, mas realmente Jean Valjean, como a Larissa e o Rodrigo trouxeram, ele se transforma, ele assume a sua autorresponsabilidade, né? Não uma heteroresponsabilidade que vem de fora, do medo da punição, não. Ele próprio, né, é autolimitador do seu comportamento, porque ele entende o valor do seu comportamento para si, para o outro e para a sociedade em que ele vive. Né? É justamente o que nós queremos em termos de cidadania, essa autorresponsabilização.
né? Inclusive, né, como a Larissa falou, quando ele descobre que alguém está sendo acusado no lugar dele, né, ele vai lá e se entrega, né, como um ato de autorresponsabilização. Mas tem um ponto, né, e isso é claro, que isso é absolutamente restaurativo, né, trabalhar com a autorresponsabilização, diferente da heterorresponsabilização, né, no sentido de a pessoa refletir, se transformar, né, assumir uma outra postura. Né, mas tem um outro ponto que talvez a justiça restaurativa trata, né, e que no filme, né, claro que essas circunstâncias não trataram, mas o filme mostra muito claramente a necessidade de tratar também esse outro lado. Né, que se por um lado se entende que quem causa um dano tem responsabilidade, e essa responsabilidade no sentido de se transformar, de assumir uma nova conduta, etc., não basta que essa pessoa simplesmente ela se encaixe de novo no convívio social, porque a estrutura social ela é motivadora de conflitos, a estrutura social é uma produtora de violências, especialmente violências estruturais e culturais, que é o que nós temos no Brasil. As escâncaras, né? Rodrigo fala aqui de racismo estrutural, né? Nós vemos essas violências estruturais e culturais, as escâncaras, né? Atingindo as pessoas e motivando, muitas vezes, atos de violência e de transgressão. Né? Então, e o filme mostra muito isso, que não bastava o Jean Valjean se autorresponsabilizar e se encaixar de novo na sociedade, porque a sociedade estava apodrecida. Né? Aquelas hordas e hordas de pessoas famintas, né? que se mostra o tempo todo na obra, né? Toda aquela desestrutura, né? Tantas pessoas com tantas necessidades e um sistema absolutamente opressor. Né? Tanto assim que, apesar de Jean Valjean ele viveu um tempo, né, digamos assim, com certo bem-estar, depois ele é capturado pelo sistema de novo, ele é capturado pela estrutura de novo. Né? Então, eu trago esse ponto, né, para pedir para o Rodrigo e a Larissa uma reflexão nesse sentido, nessa ideia de corresponsabilidade da sociedade. Né? Não só a gente buscar a transformação de quem causou um dano, isso sim, mas também o aprendizado da sociedade com aquilo que aconteceu, no sentido de que a sociedade também precisa refletir sobre a sua estrutura de convivência. Né, sobre quais são os fatores da estrutura de convivência social que motivam conflitos, que motivam violências, que impulsionam pessoas a atos de violência. E aí eu devolvo a palavra para os meus queridos amigos. Né, Marcelo? Conviviality and community. A gente... depois eu fui descobrir que realmente existe convivialidade, né? E comunidade. A Larissa toca um pouco nisso e eu desde o mestrado, agora no doutorado, eu tenho estudado participação e sempre preocupado com essa ideia de solidariedade social. Acho que democracia se faz com base em solidariedade social, né? À toa que Montesquieu já traz lá no Espírito das Leis que na República, né, você precisa de uma característica motor, né? A mola propulsora é o valor da virtude. Você precisa de pessoas virtuosas, no sentido de que olham para as outras e que comungam de, vamos chamar assim, bons valores. O essencial numa vida em comunidade é você entender que você existe em relação ao outro. E a gente fazer um esforço pessoal de entender o que é estar na pele deste outro e não só de alguns outros. Né? E aí eu convido vocês a olharem essa tela e das diferentes pessoas que estão aqui e verificarem quantas pessoas pretas estão nessa tela. Esse tipo de questão tem de nos incomodar e tem de nos proporcionar, nós, pessoas brancas, por exemplo, a nós fazermos letramento racial, para nós nos esforçarmos o mais próximo possível de estar na pele de pessoas que se integram à sociedade. E não deixar isso na responsabilidade das pessoas pretas. Eu tive agora com o Edinaldo em Manaus, no Fonajup, eu tive com ele em vários grupos, eu falava para ele, nossa, Edinaldo, como você tem paciência? Em diferentes grupos, as pessoas só têm esse assunto com ele. Assim, então, estava num grupo, eu posso falar que a pessoa é preta, a pessoa é negra, e lógico, ele tem isso como missão na vida dele, mas como se não houvesse uma responsabilidade minha, né, de entender um pouco mais do feminismo e o que está acontecendo com as mulheres, o movimento LGBTQIA+, como são pessoas que convivem com a gente, e o pior de tudo, aí a gente sugere, leiam, pelo amor de Deus, Quarto de Despejo, o que a fome faz para as pessoas. O que a fome provoca? Eu não tinha noção do tamanho do buraco social que é a fome antes de ler Quarto de Despejo. Então, eu concordo com o Marcelo, acho que a justiça restaurativa traz essa necessidade da gente olhar, fazer um olhar mais amplo. Quais são os fatores que levaram aquela pessoa a chegar ali
e não estou falando, dificuldade a gente falar isso, é a gente ser acusado de vitimização social. Ah, ele é vítima. Não, não é. O que a gente vai trazer a responsabilização associada a um questionamento, uma autocrítica do que nós estamos fazendo enquanto sociedade, para que pessoas como essas cheguem a passar fome, cheguem a sofrer racismo e ninguém fazer nada, não pode ser 2 homens, 2 mulheres sendo encontradas e uma garrafada na cabeça. Essas questões permeiam todas as questões ligadas, se a gente for pensar, ao cometimento do crime. Aqui, por exemplo, fala, eu não estudo crime. Eu estudo como a gente pode resgatar os vínculos sociais através do crime. Aconteceu um crime, aconteceu algo que a gente, como sociedade, disse que é uma violação tamanha que a gente vai usar a moeda o lado mais duro da lei, que é o direito penal. Se eu vou usar o direito penal, o que fez esta pessoa que está dentro da nossa sociedade, que deveria estar integrado conosco, chegar a esse ponto, né? Isolá-la, excluí-la, e isso é um trecho do livro da Elizabeth Elliot, que uma tribo indígena eu quero de volta o ofensor. E fazer o que vocês fazem, sem buscar uma reintegração e compreensão, só vai gerar uma coisa. Só vai dar certo isso se vocês matarem. É algo assim que ele fala. Não sei se acho que é matar mesmo. Não sei se ela só isola. Só vai dar certo o que vocês estão fazendo se vocês puderem matar, porque essa pessoa vai voltar sem nenhum vínculo social. Uma das maiores críticas que eu recebo é que o meu Sense é muito aberto. Os colegas, Sense onde a gente fica com os adolescentes, né? Aqui em meio fechado no Paraná. E tem colega que pede para não vir com o meu Sense porque eu vou deixar o adolescente sair. E agora? Né? Cadê se a gente for pegar 227, Estado, sociedade, família. A gente não está dizendo que o adolescente não vai receber a sua responsabilização. É como ele vai receber e onde a gente vai trazer as questões que levaram ele a isso. Porque assim se faz democracia. Se não existissem vínculos solidários, a gente está realmente com a democracia fadada a um insucesso. Né? Se a gente não conseguir olhar o outro, fazer esse exercício, a gente não inclui. A gente tem que fazer exercícios cada vez maiores de inclusão de todos e ver o que está de pedagógico nesse momento em que aconteceu um crime. Né? Larissa? Eu vou abrir para o pessoal aí, se alguém quiser falar alguma coisa, porque você já deu uma aula de community. Então, pessoal, a palavra está aberta. Se alguém quiser trazer uma reflexão, um comentário, fazer uma pergunta, uma crítica, um elogio. Quiser cantar as músicas dos Miseráveis. Eu posso fazer uma rápida consideração? Por favor. Eu sou Alexandre Roque, sou juiz do trabalho. Então, não sou muito, vamos dizer assim, afeto a essas questões criminais. Porém, essas reflexões me despertaram uma curiosidade muito aguçada a respeito de como, na prática, a justiça restaurativa ela age em termos práticos. O colega falou ali que às vezes a gente é pressionado por metas do CNJ, tem um processo ali para julgar, tem que dar uma sentença, mas eu concordo plenamente que isso não é suficiente. Muito pelo contrário, a experiência mostra que o sistema não tem funcionado, né? Porque as pessoas estão cometendo delitos, a pena tradicional ela não desperta o senso de responsabilidade, enfim. Como a justiça restaurativa ela poderia agir na prática, superando essas dificuldades e essas questões? Essa é a minha consideração. Se possível, gostaria que os colegas pudessem falar a respeito. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Alguém quer falar? Marcelo? Rodrigo? Não? É muito legal, obrigada pela tua pergunta. Então, aqui no Paraná, a gente trabalha com justiça restaurativa há 8 anos, né? E eu estou numa comarca do interior do estado, Ponta Grossa, que foi uma das pioneiras do nosso estado em implantar programas e projetos que tenham a ver com justiça restaurativa. Então, existem várias técnicas, né?
mas uma das técnicas que no Brasil é mais utilizada são os círculos, temos outros, tem mediação vítima-ofensor, tem conferência de grupo familiar, existem várias técnicas. Mas todas essas técnicas, elas têm um ponto, né, um fio condutor, enfim, que é trabalhar com o indivíduo, um tripé que nós temos na justiça restaurativa, que é o autor, a vítima e a comunidade, porque a justiça restaurativa entende que quando um ato antissocial, um crime acontece, todos os que estão envolvidos naquilo, né, numa visão mais micro, assim, né, por exemplo, um ato infracional numa escola, né, aquela comunidade escolar toda é responsável para que as coisas sejam reparadas, para que as coisas sejam restauradas, e não só aquela pessoa que praticou o ato e aquela que sofreu. Ainda porque, quando a gente trata, por exemplo, de um ato feito no ambiente escolar, no ato infracional, a gente sempre está vivendo um filme, a vida é filme, e o ato infracional é uma foto. Então, muitas vezes, não raro isso acontecer, que a pessoa que é apontada como autor de um ato infracional, vamos dizer, de uma lesão corporal na escola, uma briga de saída da escola, se você fosse ver a cena 2 semanas atrás, aquela pessoa estaria sofrendo bullying da turma por alguma condição física, ou enfim. E isso vai virando uma espiral do conflito até que aquela pessoa não aguenta e acaba optando pelo pior meio, que é o meio da violência, né? Então, o fio condutor da justiça restaurativa em todas essas técnicas é que todos esses atores, eles participem de um encontro para que se proponham situações onde a responsabilização vai chegar. E a ideia central da JR é a reparação do dano. Então, a vítima é o centro da justiça restaurativa. Então, quando eu tenho ações que visam responsabilização e reparação do dano à vítima, né, nós estamos tratando de justiça restaurativa. Então, existem vários ambientes que ela pode trabalhar. Aqui em Ponta Grossa, a gente tem um leque bem amplo de lugares onde a gente trabalha com justiça restaurativa. E eu posso dizer para você que conhecer a justiça restaurativa e trabalhar com ela ressignificou a minha carreira, minha vida pessoal e me devolveu o brilho nos olhos que a magistratura sempre me tinha causado desde que eu cheguei nela, né? Então, existem vários campos aí que a gente pode atuar, mas com né, uma conversa assim curta, eu te diria isso. Acho que tem mais alguém. Só para ilustrar, né, o que a Larissa falou com um exemplo, teve uma época, Alexandre, eu vou dar um exemplo que parece bobo, mas tem um impacto grande. Um momento que na comarca de Tatuí, onde eu atuo, né, teve um surto de pichação na cidade. Né, tanto jovens adolescentes, jovens adultos flagrados em atos de pichação. E aí nós resolvemos derivar essas situações para o trabalho na justiça restaurativa, para esse encontro, né, como a Larissa trouxe. E nesse processo de reflexão, né, com a participação de todos, e veja, essas pessoas que estão ali não estão ali para julgar, não estão ali para impor nada. Né, a comunidade, as pessoas de referência estão ali, né, para contribuir com essa reflexão e para atender as necessidades de todos os envolvidos, né, tanto de quem sofreu o dano, como as necessidades de quem causou o dano também, que o levou àquela situação. E também essa comunidade está ali presente para entender quais foram os fatores motivadores desse conflito, né, e como pode se agir, criar um plano de ação, né, para que essa situação não aconteça mais, nem com essas pessoas e nem com outras pessoas, aí numa lógica preventiva. Né? E eu sei que as pessoas que vêm, né, do contexto da justiça do trabalho entendem muito bem essas questões de violência estrutural e de violência cultural, essa questão da exclusão social, né, e como isso é motivador de conflitos, né, inclusive de conflitos violentos. Né? Então, muitos desses adolescentes e jovens adultos que estavam em processos circulares por atos de pichação, em um determinado momento desse processo de reflexão, eles diziam, tá bom, entendi, eu estou expressando a minha arte de uma forma errada, então me ajudem a expressar a minha arte de uma forma correta. Né? E aí, o Conselho de Cultura, que estava ali representado, Secretaria Municipal de Cultura e de Assistência Social, todo mundo se deu conta de que não tinha um espaço para os jovens desenvolverem arte na cidade, nem que quisessem fazer arte clássica, muito menos grafite, né? Uma arte tida como marginalizada. E aí nós tínhamos o movimento hip hop também, que nós trouxemos para esse encontro,
né, de maneira que esses jovens eles se conectaram ao movimento hip hop para encontrar um lugar de reconhecimento e autorreconhecimento social, se comprometeram a serem monitores de grafite para outros jovens, né, e ao mesmo tempo, né, a comunidade entendeu que precisava, a sua corresponsabilidade, precisava implantar espaços de grafitagem na cidade, e isso foi feito. Né? Isso impactou muito, né? Porque o movimento hip hop ganhou força na cidade, né? Esses jovens passaram a ser vistos de uma outra forma pelas forças de segurança, não mais como vândalos, mas como artistas, né? Também a sociedade entendeu a sua corresponsabilidade, a necessidade de se transformar, de enxergar esses jovens de uma outra forma, né? De dar oportunidade para esses jovens, né? De trazê-los para um pertencimento social. Então, é esse trabalho amplo, né, de todas essas questões de responsabilidade individual, mas também de corresponsabilidade coletiva, isso tudo está implicado. Muito obrigado. E eu parabenizo os colegas, inclusive, porque eu acho que nós estamos vivendo um tempo de retrocesso nessa questão, né? Infelizmente, o punitivismo ele tem recrudescido, né? As pessoas estão assim com dizer, um ódio no coração, vontade de vingança, não sei. E vocês estão fazendo um trabalho muito bonito no sentido de não só prevenir, como ir dentro da alma das pessoas e tentar que elas enxerguem realmente, olha, eu fiz isso, por que eu fiz isso? Enfim, eu gosto demais dessas questões. Muito, muito bem, parabéns mesmo. Alguém mais gostaria de trazer considerações, perguntas? Eu vi que a Adriana estava com a mão levantada. levantada. A Adriana, acho que faz tempo. As mãozinhas aqui, né? Meu nome é Adriana, sou juíza de São Paulo há 30 anos, 17 em vara criminal, e é um sofrimento diário, né, desde o primeiro dia é um sofrimento, porque o conflito começa comigo, né? O conflito de julgar começa sentando naquela mesa, e o grande número, o maior número nosso agora de crime é tráfico. Tráfico de quem? Tráfico de moleque, né? Totalmente marginalizado, excluído, é tudo aquilo que a gente já sabe. E eu não sei se vocês viram uma matéria que saiu na Folha de sábado, uma carta ao novo presidente para que reveja a lei de drogas e evite prisões em massa. E eu sou oprimida pelo que eu preciso fazer e sofro a opressão do que eu não quero fazer, né? Do que eu poderia, assim, eu tento, dos instrumentos que eu tenho, minimizar a punição o máximo que eu posso, mas é um grande conflito, para mim é um dos maiores. Tirando os outros, né? Violência doméstica, que aumentou demais, eu acho esse mais fácil um pouco de conversar. Não chega a ser uma implantação de uma justiça restaurativa, mas eu consigo conversar com o agressor, me disponibilizo a isso, dentro de um sistema que não existe, né? Dentro de uma audiência normal. Não sei se você tem um aprofundamento nisso. Eu acho que na infância isso é mais fácil de tratar. Eu tenho não sei, eu tenho essa ideia. Não sei se é ou não. Obrigada, Adriana, pela tua pergunta, porque eu sou juíza criminal, né? E hoje aqui, no Paraná, eu ocupo um cargo de coordenação da JR do Estado. E quando eu fui assumir essa vara criminal, eu falei, eu não vou para essa vara criminal, porque eu vou fazer o quê lá? Né? E aí uma colega minha que me bota em várias furadas, inclusive essa da Justiça Restaurativa, foi a primeira foi ela que me apresentou a JR, que está aqui, a Elô, falou assim para mim, vai para a vara criminal. Ué, você não fala de Justiça Restaurativa? Se não for você fazer alguma coisa lá, que está estudando isso, que fica falando isso para todo dia, parece uma pregadora, quem é que vai fazer? E aí eu falei, não, Elô, você está certa. E eu fui para essa vara criminal. E claro que é difícil, é diferente, Adriana, mas eu tenho conseguido fazer algumas coisas aqui com algumas coisas que já existem na legislação. Eu sempre falo, a gente pode a gente pode pegar a JR e pode pegar o que já tem na legislação para ver o que eu posso melhorar.
Eu não vou fazer aquilo que eu ainda não estou fazendo o que eu gostaria muito de fazer, que é a derivação, porque o meu promotor de justiça, se eu falar em derivação na vara criminal, ele desmaia, né? Que é o quê? Né? Tirar totalmente. Mas olha só o que chega para nós, né? Porque eu sempre falo para juiz criminal, claro que a gente tem grandes questões, grandes operações, enfim, mas assim, 80% do que a gente lida são pessoas que têm uma questão socioeconômica fortíssima. Isso no Brasil, isso é inegável, você não pode dizer, o crime no Brasil é uma condição socioeconômica. Né? E tem situações que, sinceramente, elas são tudo menos situação de vara criminal, não deveriam estar ali. Né? E eu acho que é nesses lugares que a gente tem que atuar. Então, veja, eu tive um caso de um furto qualificado. E o que era a história do furto qualificado? Um cara instalou um alarme na residência dele, caseiro, e ele saía às 7 da manhã e voltava às 8 da noite para casa. E o alarme disparava o dia inteiro. Disparou um dia, disparou 2 dias, no terceiro dia o vizinho que trabalhava em home office foi lá e falou, meu amigo, desliga esse alarme aí, porque eu não estou conseguindo trabalhar. O cara não desligou, no quarto dia ele foi lá, pegou uma escada e cortou o alarme. E tirou e levou para casa. O que o vizinho outro fez? Comprou outro alarme, instalou tudo de novo. E o que aconteceu? Mesma coisa de novo. O cara foi lá, bateu na porta, não sei o que. Ele não fez nada, ele foi, tirou a segunda sirene. O vizinho ligou para a polícia. O que a polícia militar mandou ele fazer? Faça um BO por furto qualificado, por rompimento de obstáculo. E o cara foi lá e fez. E isso chegou na minha mesa, na instrução de julgamento. Eu falei, mas meu Deus do céu, isso aqui não é... Né? Aí, escutando, o cara me contou essa história e tal. Bom, eu absolvi o cara por atipicidade, sei lá, eu dei um twist carpado lá, falei, não vou condenar esse cara. Não tem cabimento isso. Isso aqui é uma questão de relacionamento. Aí, só que eu falei, não, mas eu vou mandar esse caso fora da questão do crime, tem um problema relacional. Eu vou mandar para o Sejusc, que é o lugar aqui onde a gente faz JR, vou mandar lá ver se eu consigo fazer um encontro dessas pessoas. Aí ligaram para a vítima, né? Olha, a doutora, a gente sabe que o senhor está com problema com o seu vizinho e tal. E aí ele falou, mas quem que deu o processo? Aí eles falaram, não, ele foi absolvido. O cara ficou louco. A facilitadora me ligou e falou assim, doutora, a vítima tá puta com a senhora, hein? A vítima falou que não existe justiça no mundo porque a senhora arrancou o sino, não deu o sino, e que ele só vai acreditar na justiça de novo se ele tivesse a sirene de volta na casa dele. E aí, quando ela falou aquilo, eu lembrei que quando eu interroguei o réu, ele falou, doutora, o que eu faço com os 2 alarmes que estão lá em casa? Eu falei, mas o que o senhor... Não, está guardado, doutora. Eu posso trazer para a senhora? Eu falei, não, eu não quero isso. Ele, mas o que eu faço? Eu tenho medo de entregar para o vizinho me bater. Eu falei, senhor, guarda lá. Graças a Deus que meu anjo da guarda estava aceso essa hora, né? Aí, quando veio essa história da vítima, que falou que só ia acreditar na justiça se ele ganhasse o que o cara roubou dele, né? Que ele falou roubou. Eu falei, liga pro réu, porque ele tem essa sirene. Ligaram pro réu, seu fulano e tal, o senhor pode trazer a sirene, eu trago. Ele chegou com 4 sirenes. Aí todo mundo falou, mas por que o senhor trouxe 4? Não, comprei 2 novas, porque se essas velhas estragaram, eu vou dar pro cara essas 2 novas. Eu não quero saber, não quero confusão com a vizinhança e tal. E aí ligaram para a vítima. Veja o que é quando a gente entende as necessidades da vítima, né? Ligaram para a vítima e falavam, seu João, é o seguinte, lembra daquele caso da juíza, que o senhor estava bravo com a juíza? Nossa, essa juíza aí descascou em mim. Então, ela pediu para ligar para o senhor vir buscar os alarmes. E ele disse, que alarme? Não, porque o réu devolveu, está aqui para o senhor vir buscar. Inclusive, tem 2 novos para o senhor. E aí, o que ouvimos, né, do outro lado da linha? Justiça foi feita. Então, justiça não tem nada a ver. Veja, o réu continuou absolvido, porque não teve... Né, o Ministério Público não recorreu e transitou em julgado. Então, a condição processual dessa pessoa não mudou. Mas justiça não tem nada a ver com o processo. Justiça não tem a ver. Justiça tem a ver com satisfação. Satisfação. E essa vítima
ficou satisfeita, tá lá. Espero que ele não instale os outros alarmes que ele ganhou novo, né? Isso eu rezo todo dia para não acontecer. Mas então, Adriana, claro, nesse caso, eu não pude dar a solução restaurativa que eu gostaria, que era que aquilo acabasse, né, numa conversa, enfim. Mas o cara foi absolvido e o conflito da vizinhança parece que também foi resolvido. Então, eu gosto muito de trabalhar com a JR porque ela deixa muito espaço para a criatividade. E aí, quando você tem a criatividade, você consegue, às vezes, traçar alguns caminhos que a gente não enxerga. E o modelo criminal nosso, de adultos, ele está se aproximando muito do ECA e eu digo que tem alguns diques, né, para a gente não condenar, né? Então, por exemplo, uma coisa de não persecução, a suspensão condicional do processo. Então, são caminhos que talvez a gente possa pensar e trabalhar com aspectos da justiça restaurativa para melhorar a nossa prestação jurisdicional, para que as pessoas possam cada vez mais sentir satisfação com aquilo que a gente decide. É muito interessante. Eu queria fazer só isso mesmo. Obrigada. Eu acho que o Fábio está com a mão erguida lá. Vamos, Fábio, depois a Ana. A Ana não levantou a mãozinha virtual, mas levantou a mãozinha real. Então, vamos com o Fábio, que levantou primeiro, depois a Ana. Bom, primeiro, dizer da minha satisfação em estar participando desse debate hoje, dessa conversa, né? Antes de dizer que eu sou magistrado da Justiça Militar, aqui do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, né? E nós, na verdade, me senti instigado aí pelo Salmaz e os demais, porque nós, o ano passado, eu era presidente do tribunal e a gente implementou aqui a Justiça Restaurativa na Justiça Militar. E aí também me senti instigado pelo Alexandre, né? Então, assim, é uma questão de extrema relevância nas relações da polícia militar, né, com a sociedade. Então, tem tido, assim, um resultado extremamente gratificante, né? Nós estamos num processo ainda. Fechamos um ano da implementação desse projeto piloto. Eu enfrentei aqui inúmeras resistências, né? Porque a composição do tribunal, são 4 coronéis da PM, né? E 3 civis. Eu sou oriundo da Polícia Militar, né? Comandei aqui a Polícia Militar, aqui a gente chama Brigada Militar, em 2013, 2014. E se tivesse, porque eu enfrentei naquela ocasião as chamadas jornadas de junho, né, as manifestações, e depois a Copa do Mundo. Se eu tivesse tido esse conhecimento na ocasião da justiça restaurativa, aqui eu sempre culpo o Leoberto aqui por causa disso, brincadeiras à parte, a vida teria sido bem melhor, né? A minha vida teria sido bem melhor enquanto comandante. Então, assim, eu acho que esse caminho da justiça restaurativa é um caminho que não tem volta, é um caminho que, quando ele começa, não retroage, porque a satisfação, que disse a Larissa, é muito forte. A resposta que o Poder Judiciário dá na questão da justiça restaurativa é uma resposta adequada àquilo que as pessoas querem, né? Então, é para isso que nós servimos, né, enquanto magistrado, me parece. E é um pouco, Adriana, cobre, né, nos traz satisfação em ver um resultado que, às vezes, né, eu vou usar uma expressão aqui que poderia ser confusa, mas é o profissional do posto de saúde, o médico do posto de saúde, a médica do posto de saúde, que adota uma política de limpar banco, né? Ou seja, atende 5 minutos, 10 minutos, está limpando o banco. É que nem disse aqui, não sei quem falou, nós temos que, o Rodrigo acho que falou, né, na questão do CNJ, nós temos que produzir sentença, tem que produzir, é a lógica do limpa-banco, mas o resultado efetivo na vida das pessoas, ele não acontece. Então, o que a justiça restaurativa, pelo menos é o meu pensamento, traz é isso, é mudança de comportamento, é compreensão de que os direitos humanos estão acima de qualquer outro direito, ou seja, a questão da compreensão das diferenças, do respeito às diferenças, das questões que nós precisamos falar, das questões do racismo, do machismo,
da intolerância, da ideologia política, né, que nós estamos vivendo, né, ou seja, essa intolerância política, ideológica, o Brasil está dividido, e a eleição mostrou isso. Então, nós, penso eu, que a gente tem esse caminho a trilhar. E a gente está num processo aí de crescimento, né? Tivemos todo um trabalho, estamos tendo todo um trabalho, e a nossa ideia é levar esse aprendizado para as escolas, né? Na formação dos policiais militares e bombeiros militares, para que eles possam adotar metodologias de justiça restaurativa nos seus trabalhos, né? E é difícil, e aí eu concluo aqui a minha fala, é difícil para o policial admitir medo, por exemplo, né? E não tem uma situação mais apavorante, digamos assim, mais terrível em termos de resistência, de medo, do que o envolvimento num tiroteio, uma abordagem que tu não sabe o que vai acontecer, e ele tem que verbalizar isso para a sociedade, e a sociedade tem que compreender essas limitações, essas dificuldades humanas, né, que ele tem enquanto servidor público, enfim, né? Então, eu queria aproveitar aqui, me desculpem, né, todas e todos, mas queria aproveitar essa oportunidade e noticiar, né, aqueles que não têm conhecimento ou não sabiam, né? O Salmazo tem sido um parceiro nessa luta aí, a quem eu devo muito agradecimento, né? A gente não tinha se visto ainda, né, Salmazo, mas a gente tem uma referência na tua pessoa que nos estimula muito e nos motiva, né, a continuar nesse trabalho, e que não é fácil, né? Sair do lugar comum não é fácil, né? Mudança cultural não é fácil, mas as pessoas que estão aqui 8 horas da noite, 8h30 da noite, conversando, demonstram que tem essa resiliência e essa capacidade, né, de fazer um mundo diferente e um mundo melhor. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos e todas. Fábio, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia que era você. E assim, olha, é sensacional. Eu estava comentando aqui com a Elô, no particular, você ouvir que a justiça restaurativa chegou na justiça militar, isso é impensável. E você pensar em levar isso para dentro dos quartéis, quer dizer, porque eu sempre falo, né? Eu, Marcelo, Rodrigo, a gente que é mais macaco velho nessa história de JR, não sei se eu vou me aposentar e vou ver a mudança que eu quero. Mas eu, pelo menos, quero deixar várias coisas gravadas, porque eu tenho certeza que as minhas bisnetas vão dizer: puta, minha avó deve estar até hoje queimando lá embaixo, porque minha avó prendia gente. Porque né? Então, assim, eu quero que fique tudo gravado, inclusive essa reunião está gravada, estou vendo que o Clementinho gravou, porque minhas bisnetas vão poder me absorver. Porque, eu não tenho dúvida que essa geração que vem, as próximas, elas vão achar a gente tipo, meio inquisidores, assim, tipo, meu Deus, eles prendiam gente, eles não sabiam outro jeito, né? Então, eu pelo menos quero que ela saiba assim, viu, olha, lá nas minhas limitações, eu pude virar. E você, Fábio, também acho que pode levar isso com você, viu? Acho que teus bisnetos também vão falar isso. Tipo, não, mas olha, o vô estava lá, o meu bisavô estava lá no tribunal militar, e olha que ele falou. Porque falar de sentimento, o policial militar, e são os que mais precisam, porque são os que mais tratam no fogo, né? Naquela coisa do momento que está acontecendo. Falar de sentimento para juiz, né? Falar que juiz tem medo e nós temos medo, falar que a gente é vulnerável, a gente é, falar que às vezes a gente está no meio de uma audiência e a gente não sabe o que fazer. E eu acho que a gente tem que cada vez mais se autorizar a dizer: para tudo, não sei o que fazer, porque a força está na vulnerabilidade, é isso, a Brené Brown fala disso. Né? Chega de super-homem, chega de salvador da pátria, não tem, não existe, não vai ter. Né? Então, a JR ela nos aproxima do humano, e é por isso que ela, Fábio, nos sequestra. Né? Eu sou uma pessoa vivendo uma síndrome de Estocolmo maravilhosa com a minha sequestradora, porque eu não quero sair da justiça restaurativa. Porque eu acordo todo dia esperançosa e vou trabalhar e estou nos meus projetos e sei se eu estou vivendo uma bolha, não interessa, mas eu estou fazendo o que eu gosto, né? E assim, me sentindo mais juíza do que nunca, prendendo menos gente do que nunca, relaxando mais flagrante por invasão de domicílio do que nunca. Mas assim,
cumprindo minha função, que eu acho que tem que ser. Né? Então, eu parabenizo você, assim, acho corajosíssimo o teu trabalho, é uma coisa maravilhosa, e sabendo que o Marcelo está apoiando, não poderia ser diferente, e outra figura que é, para mim, assim, um cara que tem o toque, e que foi quem me trouxe para essa vida, que é Leoberto. Leoberto é um cara realmente que tem uma inspiração, uma conexão meio direta lá com a coisa lá de cima, porque ele saca coisa que eu demoro anos para sacar. E aí eu ligo para ele e ele fala, mas eu disse para tu, mas tu não me escuta, mas tu não escuta. Eu falo, não, mas escuto, mas às vezes não aprendo, tem que ir devagar, né? Então, eu fico muito feliz de ouvir, não só eu, várias pessoas aqui, o pessoal que tá do Paraná que está ouvindo, seu depoimento foi realmente inspirador, viu, para o final de noite. Eu quero complementar, né, e, na verdade, ressaltar o trabalho que o Fábio, a Viviane, né, os colegas da Justiça Militar, lá no Rio Grande do Sul, têm feito, nesse contexto da Justiça Militar e Justiça Restaurativa, um trabalho fantástico, assim, um barco quebra-gelos mesmo, né, que é um trabalho pioneiro nesse contexto da Justiça Militar. Olha, Fábio, parabenizá-lo, sabe? É fantástico, assim, a sua coragem, né, e o seu ideal na Justiça Restaurativa. Né? E eu só gostaria de contar aqui, né, que a Justiça Restaurativa não são só os métodos, como eu falei, né? Tem muitas e muitas ações nessa articulação comunitária. Né? Nesse contexto, eu fiz círculos com todos os policiais militares de Tatuí, né, e com todos os guardas civis municipais. Né? Isso foram mais ou menos uns 8 círculos com 30, né, agentes de segurança em cada. E foi um grande aprendizado, esses círculos, não só para eles, não, mas para mim, sabe? Eu consegui ali enxergar a carga que os policiais recebem da sociedade, né, que é uma carga injusta. Porque a sociedade deposita nos policiais, nos guardas, que eles resolvam um problema que é um problema de alta complexidade, como a questão da violência e da criminalidade, e que não é só a responsabilidade das forças de segurança, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade. Né? Que uma sociedade que se desresponsabiliza e deposita toda essa carga de responsabilidade na polícia, na guarda municipal, que por sua vez se sente sobrecarregada, né? E muitas vezes acaba, né, talvez ali, né, extrapolando os limites da sua atuação, porque quer resolver o problema e acaba não tendo instrumental para isso e não realmente não dá conta de um problema que é de alta complexidade, como a questão da violência. E como que nós podemos cuidar também, né, desses agentes de segurança? Porque a justiça restaurativa ela não desloca a culpa, né? Nós não vamos falar, não, agora quem comete um crime, né, tem uma série de questões e o culpado é o policial, é o sistema de justiça, ou o culpado não é mais o aluno, é o professor. Não, a justiça restaurativa sai dessa lógica de culpa e busca cuidar de todo mundo. Né, de quem causou um dano, e do policial, e da vítima, e do aluno, e do professor, ou seja, né, transformar essa lógica de convivência, esse cuidado, né, com todas as pessoas. Eu tive algumas experiências interessantes aqui, que eu participei da banca de 2 oficiais da Polícia Militar que defenderam práticas restaurativas em contexto de processos administrativos disciplinares na Polícia Militar, que eu achei absolutamente interessante. É claro que eles muitas vezes delimitavam campos de acordo com as normativas da Polícia Militar aqui de São Paulo, né? Mas como é interessante, né? Por exemplo, situações, né? Infrações administrativas com dano de pequena monta na viatura, que muitas vezes o policial ele quer reparar, né? Mas o sistema não deixa. O sistema fala que tem que ter um PAD, né? Um processo administrativo disciplinar, que tem que ir até o fim. Né? Por mais que ele não tenha tido culpa, por mais que ele queira reparar, né? E quando nós trazemos uma outra lógica, que esse policial ele pode ser ouvido, ele pode se responsabilizar, reparar o dano, obviamente, isso que aconteceu com ele vai refletir, ele vai repercutir na relação dele com a sociedade, de maneira que ele vai ouvir mais, de maneira que ele vai construir responsabilidade com a pessoa, que ele vai ser mais parceiro da sua comunidade, como a instituição foi parceira dele. Então, assim, é de absoluta importância, né, esse trabalho que está sendo feito né, nesse contexto da justiça militar, nesse contexto militar. Então, parabéns, viu, Fábio? Parabéns a você, a Viviane, a todos os amigos, né, da Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Não, só para complementar aqui, Marcelo, de fato, até o Alexandre
uma coisa que é uma ação que é possível fazer na vara é um círculo com os servidores, por exemplo. Começa a elaborar a justiça restaurativa por aí, né? Capacitando servidores, fazendo círculo com os próprios colegas, os servidores da vara, enfim. Isso vai desmistificando, né? A estratégia que eu usei aqui foi essa. Disse, olha, primeiro, aliás, eu apresentei essa proposta no Congresso da Justiça Militar, os caras queriam me crucificar, né? Mas como eu sou um cara que tem uma respeitabilidade e usa alguns argumentos, né? Então o pessoal acabou, tá bem, vamos tolerar, né? Vamos tolerar esses negócios do Fábio aí. Mas assim, ó, o que talvez eu te sugiro, não precisa ter né, um réu, uma parte e tal. Faz isso internamente no tribunal, na tua vara, no teu local, né? Eu digo, a gente tem que fazer círculo até em casa, né? Porque é um negócio extremamente gratificante e poderoso, eu diria, né? E, de fato, como eu disse aqui, não dá para não referendar, aqui não referenciar a figura do Leoberto, né? Em 2014, no congresso da MB, eu me encontrei com o Leoberto, participei até de uma oficina de círculos de justiça restaurativa e saí da oficina e falar com ele. E o Leoberto, depois você pode perguntar para ele, né? Ele diz isso para mim, né? Ele disse, mas um coronel vem me procurar para fazer negócio de justiça. Ele não ligou assim, entendeu? Ele ficou tão impactado que ele não conseguiu assim, assimilar o processo. E depois a gente foi construindo, evidentemente, e chegou aonde chegamos, né? Então, assim, ó, é uma questão que a polícia militar precisa. Eu acho que o Coração de Tinta, lá, que a Janine toca na Bahia, é um outro processo que eu acho que a gente tem que observar também, extremamente rico, né? Onde ela consegue. E eu tive a oportunidade de ouvir, e acho que aí isso ajuda nas relações com a polícia, né? O policial que compreende justiça restaurativa, ele vai, por exemplo, na resolução de um conflito de violência doméstica, conflito de vizinhança, se ele fizer uma abordagem restaurativa, a vida profissional dele é muito melhor, é muito mais tranquila, entendeu? Então, a hora que ele compreender isso, eu acho que é esse, digamos, esse argumento, esse produto que nós precisamos vender para os caras. Né? Diz, meu amigo, tu vai ter melhoria na tua condição de trabalho, porque ele, policial, ele resolve tudo, ele atende desde o juiz até o morador de rua, por exemplo. Né? Então, essas coisas assim... Mas, enfim, eu já falei demais. Quero agradecer as palavras generosas de vocês. Realmente estou emocionado. Eu sou um cara muito sensível assim, nessas coisas. E acho que tem aqui aqueles que quiserem, a gente pode fazer trocas, enfim, de experiência, né? Porque eu acho que a gente aqui, nós estamos aqui, né, quase 10 horas, 9 horas da noite, são quase 30 pessoas, discutindo uma coisa que a gente vai sair feliz. Por incrível que pareça, a gente vai sair feliz. E acho que esse tem que ser o objetivo da humanidade, né? Ou seja, as pessoas têm que serem felizes, e ponto. Né? É isso, obrigado. Desculpe aí novamente pegar a palavra. Imagina. Ana? Oi, Marcelo. O que eu queria pontuar com vocês é o seguinte: em primeiro lugar, de tudo que a gente ouviu, do que o Fábio falou agora, eu acho que se pode, inclusive, pensar em um evento, quem sabe a MB, referente exclusivamente à justiça restaurativa, para que se discutam todas essas questões que vocês colocaram. Mas, enfim, voltando aqui para o começo de tudo, que foi Os Miseráveis, né, e um paralelo com a justiça restaurativa, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Larissa e o Rodrigo, que foram brilhantes nesse paralelo que traçaram. E, Larissa, apesar de eu não enxergar muito bem, de eu estar aqui no celular, eu vi o brilho nos seus olhos.
O Marcelo é uma pessoa que eu já conheço e sei que é encantado com a justiça restaurativa. Eu queria também colocar o porquê o que eu vejo na justiça restaurativa. Não é a minha área, eu deixei o crime há muitos anos já, mas, enfim, não é a minha área, mas eu vi um futuro na questão quando o Marcelo veio propor uma parceria ali no IPAM. Por que eu vi isso? Porque, assim, desde lá o começo da magistratura, e não foi no crime que eu comecei a ver, eu comecei a ver no cível, depois muito na família e no próprio crime, porque o sistema punitivo não surte o efeito desejado. Eu comecei a ver lá no cível que uma sentença judicial pode ser a solução legal. Muitas vezes, ela não soluciona o conflito. Isso não só no cível, como na própria família. E no crime, o sistema punitivo é falido, ele já demonstrou que não traz nada para recuperar a pessoa, para mudar ou para satisfazer, prestar uma satisfação para a vítima. Então, quando o Marcelo falou a respeito da justiça restaurativa, eu coloquei a maior fé e fechei com o Marcelo. Sim, a gente vai fazer uma parceria. Por quê? Porque eu vejo a justiça restaurativa lá na frente, procurando resolver o conflito e não estabelecer a punição. É essa a minha visão da justiça restaurativa. Eu espero que realmente a gente consiga avançar nesse tema um dia. E cumprimento mais uma vez a Larissa, o Rodrigo e o Marcelo pelo belíssimo evento. Obrigada, Ana. E tem outra também, né? Quando você estava falando, e antes o Marcelo, as pessoas, quando falam de justiça restaurativa, e eu reputo ao desconhecimento, assim, geral, que as pessoas têm sobre o assunto, elas falam, mas agora vocês querem passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada, vão sair abraçando árvore, já ouvi muito isso, né? Inclusive dos meus colegas, enfim. E eu sempre digo, gente, tratar as coisas sobre a ótica do punitivismo é muito mais fácil. Porque você tem que trabalhar para dar autonomia, para a pessoa transformar um sentimento e buscar os valores que ela tem, para daí nascer responsabilização. Isso é investir muito no ser humano. E pode ser que não dê certo. Né? Então, o que é mais fácil? É só a gente, quem é pai aqui sabe o que é mais fácil. Sentar com a criatura que tirou 2 e 2 na prova de matemática e querer saber por que daquela nota, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, por que ela bateu a porta do quarto na tua cara, enfim, tudo aquilo, ou pegar e dizer assim, me dá aqui esse teu celular que agora você vai ficar sem ele por uma semana. É claro que é mais fácil o recurso da autoridade, da punição, de cima para baixo. Né? Então, trabalhar com justiça restaurativa é trabalhoso, dá um trabalho, porque você se envolve, porque você vai para o artesanal, porque você é chamado a trazer para a mesa não só as questões de uma lógica diferente, mas trazer tua humanidade. E a gente, como juiz, muitas vezes não quer deixar aparecer a humanidade, porque quando aparece a humanidade, aparece também vulnerabilidade. E nesse mundo que nós estamos, vulnerabilidade é confundida com fraqueza. Quando eu acredito que quanto mais forte uma pessoa é, mais vulnerável ela se mostra. Porque ela tem condição de segurar aquilo e dizer, olha, viu, não está dando aqui. Então, quando eu estou trabalhando... É isso, eu acho que a justiça restaurativa, ela busca solucionar o conflito, e não fazer uma série... É solucionar o conflito. Por isso que eu vejo futuro na justiça restaurativa. E cumprimento o Fábio pelo vanguardismo. Aliás, Fábio, o seu estado é vanguarda. Eu já falo isso há muitos anos. Mas parabéns a todos. Verdade, os sulistas são mesmo. São pioneiros. Sim. Muita coisa, é verdade. Já estamos aqui às 8h40.
Alguém gostaria de trazer mais alguma consideração, alguma pergunta? O Antônio está levantando a mão ali. Cadê o Antônio? Ah, o Antônio. O Antônio. Vamos lá. Olha, foi uma grata satisfação participar desse encontro. Eu sou consultor de cultura, eu trabalho com a AMB, eu faço a organização do Clube de Leitura da AMB, já fizemos os prêmios literários da AMB. E o doutor Tiago Brandão disse, precisamos estreitar laços com o pessoal do Paraná. E eles têm uma iniciativa lá de um clube de leitura, eu acho que seria bom fazer esse contato. Procura o Jaime, né? Jaime de Oliveira, né? O doutor Jaime. E aí o doutor Jaime deu umas sugestões e tal, e coincidentemente a juíza Daniele Martins Cardoso falou assim, olha, uma juíza do Paraná me procurou, a Larissa. Então me passe o contato dela, que eu estou precisando de alguém do Paraná. E aí fizemos o contato, resultou nesse encontro, que foi um encontro maravilhoso, e eu também fiquei surpreso com a doutora Larissa falar aí da filósofa, professora Lúcia Helena Galvão, que é uma pessoa extraordinária, uma mulher cultíssima, e nós fizemos um trabalho com ela aqui em São Paulo, uma palestra sobre o filósofo, vamos chamar assim, Khalil Gibran. Sensacional. O Khalil Gibran é uma figura a quem eu devo muito. E nós fizemos uma palestra um dia no Clube Sírio, às 4h, um sábado. Eu falei, olha, vai aparecer umas 40 pessoas, e aí tivemos que aumentar o espaço e acabamos realizando no Salão Social do Clube Sírio para 585 pessoas, contados na catraca ali, registrado. Então, é uma boa ideia fazermos um encontro com a Lúcia Helena Galvão sobre a ética do chocolate, né? Me convida, pelo amor de Deus, porque se tem uma fã dessa mulher, olha, eu sou incondicional, essa mulher viaja comigo, ela esteve em Curitiba agora, final de semana, e algumas das pessoas que estão aqui, nós fomos assistir a palestra dela. Façam, ela é sensacional, ela tem um conhecimento... Ela é maravilhosa. Eu tenho contato direto, mas isso depende aí da decisão da diretoria da AMB, naturalmente. É só o meu registro. E a juíza Daniele Martins Cardoso, que é mediadora do Clube de Leitura da Apamaches, está aqui conosco. Se ela quiser dar uma palavrinha. Antônio, só para lembrar que o nosso presidente da AMB agora é paranaense. Muito bom. Jane Carla, já anota aí uma questão para o nosso Frederico. Já está anotado, filha. Dani, acho que a Daniela apareceu. Ali, agora ela abriu a câmera ali. Estou escutando aqui, eu cheguei mais tarde, na verdade, estou me recuperando aqui de uma virose, que ainda não sei, não, então hoje foi um dia bem difícil, mas só de ouvir da justiça restaurativa parece que o corpo já reage melhor, já estou até chorando. E acho que eu perdi a primeira parte do encontro, mas está gravado, né? Eu vou escutar a Larissa, o Marcelo, e compartilhar dessa experiência. E acho que a gente, escutando os colegas, a gente volta a ter fé, a acreditar, a gente se auto-restaura, né? O outro nos restaura também, no sentido de que existem soluções, caminhos diversos, né, para a solução dos conflitos, fora a punição, né? Ser juiz criminal, pena e castigo é muito sofrido. Você não acreditar, né, naquilo que o sistema pede, que você aplica, não é fácil. É um sofrimento diário, né? E buscar alternativas é mais difícil ainda. Eu acho que a gente tem que estar sempre acreditando nessa possibilidade
do processo circular. Como foi dito, acho até pelo Fábio, isso começa até antes mesmo do processo oficial. Isso começa no trato ali do seu cartório, no dia a dia, seja com funcionários, seja com os próprios, as pessoas que passam ali no fórum buscando o atendimento público, sejam elas réus, vítimas, policiais. Então, é interessante porque vira, como já disse o Marcelo uma vez em algum curso de justiça restaurativa, você muda um pouco o paradigma de relacional, né? Seja em casa, no fórum. Então, você despe bastante dessa função vertical e autoritária de estar olhando as coisas sempre de cima de um tablado, né? Distante, humanamente distante do conflito ou da problemática ali, seja funcional, seja ali com seu funcionário, com seus parceiros de trabalho, seja principalmente no processo. Eu acho que a literatura ela ajuda muito nisso, no sentido da empatia e de estar sensível ao drama humano, né? É mais difícil mesmo o dia a dia, né? Do que indeferir vários pedidos nos termos da lei 8.072, indefere ponto, né? É bem mais difícil. E principalmente quando você quer fazer algo diferente e que tem que declarar inconstitucional aquela norma, então dá bem mais trabalho, né? A gente vai... Paulo, é bem difícil, mas pontuando tudo isso, ouvindo os colegas, é que a gente volta a acreditar que não, eu preciso parar e respirar. Justiça criminal é complicado, porque é artesanal, né? Cada processo é cada fato é a gente não faz 300, 500 sentenças, né? A gente faz 50, dá trabalho de 500. Então, é esse respiro mesmo, e São Paulo precisa disso, né? A gente tem hora que é pouco artesanal aqui, porque a gente tem uma demanda nas nossas costas, uma pressão muito grande. Então, eu acho que a gente tem que fazer novos encontros mesmo e buscar na literatura o mote inicial mesmo, né? Tanto na literatura quanto no cinema, porque é ali que a gente se sensibiliza e que a gente acredita mesmo que é possível. E essa troca de experiência, né? De ver a revolução, somente na justiça militar, fala, não, realmente é possível, né? Mas é começar do pequeno mesmo. É isso. Sim, imensamente, Clementinha, aí o encontro maravilhoso. Muito bom. Bom, estamos aqui, né, às 10:50. Alguém mais gostaria de trazer alguma consideração, alguma reflexão? Marcelo, Oi. se for possível, Claro. eu já tinha até mandado uma mensagem aqui no chat que eu tenho que me ausentar, mas eu lembrei que seria interessante a gente já passar para todos aqueles amigos o próximo encontro do Clube de Leitura da EMB, né, que será no próximo dia 30 de novembro, que é a última quarta-feira do mês de novembro. Vamos estudar a obra Desonra, do autor J.M. Coetzee, e vai ter palestra com o advogado e escritor e professor Plauto Cardoso, né? Então, estão todos convidados, aqueles que daqui já fazem parte desse clube de leitura, né? Que estejam novamente conosco, e aqueles que não fazem ainda, que o façam, se inscrevam para poder participar, que realmente têm sido encontros maravilhosos, tanto quanto este aqui também está sendo um encontro maravilhoso, e tenho certeza que vamos ter uma noite de muito prazer, né? Com uma obra que, com certeza, vale a pena a gente conhecer mais de perto, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo encontro. Oi, pessoal, deixa eu só fazer um pedido aqui a Paula Andrade da comunicação. Será que vocês poderiam abrir as câmeras para a gente fazer uma foto, para termos um registro? Todo mundo preparado aí? Então, esperar mais.
Pronto, muito obrigada. Muito bem. Boa noite, muito obrigada e parabéns pela palestra. Obrigado, Paula. E agora, então, rumando para o final, né, eu informo que o Rodrigo ele teve que sair, porque o carro do tribunal, lá do Mato Grosso do Sul, onde ele estava, iria buscá-lo, acredito que para levá-lo ao aeroporto. E então, eu passo a palavra para a Larissa, para as suas últimas palavras aqui conosco. Queria só agradecer a todos que ficaram aí até esse horário avançado para ouvir, para refletir e compartilhar as experiências. E agradecer o convite da MB e desejar uma boa noite a todos e desejar que em 2023 a gente possa, quem sabe, ter um espaço para essas trocas mais intensas, né, do Clube de Literatura e também da Justiça Restaurativa, mesmo no espaço da MB, né, agora nós tendo a orelha do presidente mais perto de nós, é melhor para a gente ficar buzinando, né, então fazia tempo que um paranaense não chegava lá, então agora azar o dele. E obrigada, Marcelo, foi muito bom estar com você, fazia tempo que a gente não conversava e não se via. Um grande beijo para você e um beijo para todo mundo que esteve conosco. Obrigada. Muito obrigado a todas e todos. Meus parabéns ao Rodrigo, à Larissa, né, grandes amigos nessa jornada de almas da Justiça Restaurativa, como se costuma dizer. E desejo a todas e todos uma excelente noite, né, uma noite de muita energia, né, uma noite de alegria, uma noite inspiradora, como foi esse momento aqui em que estivemos juntos, falando sobre justiça restaurativa, os miseráveis, e falando sobre os miseráveis, as nossas misérias, mas também as nossas potências transformativas. Muito obrigado, mais uma vez, uma boa noite. Do you hear the people singing a song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of our heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start and tomorrow comes. Direito a show. Obrigada, parabéns. Tchau, tchau, um abraço, prazer.